Reflexões direcionadas à pastoral do batismo, pais, padrinhos. Paulo escreveu assim aos Efésios: há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Portanto, o Espírito de Cristo está vivo e operante. Por isso precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus e buscarmos as coisas do alto. Manter o olhar fixo em Jesus significa não se distrair, porque quando a gente se distrai, a gente se distancia e adoece. Buscar as coisas do alto, portanto, significa buscar as realidades espirituais eternas. Aquilo que nem a traça nem a ferrugem vão destruir. Uma rápida pesquisa, pergunto a você: você gostaria de ser chamado filho de Deus, filha de Deus? Jesus disse assim: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quem está promovendo a guerra, a discórdia, a confusão, o distanciamento, a exclusão, não será chamado filho de Deus, não será chamada filha de Deus. O autor de Hebreus vai dizer assim: procurem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Se não nos santificarmos, não veremos o Senhor. É sério isso, hein? É sério isso. Cada criança que se forma dentro de sua mãe é um projeto de Deus Pai. É a manifestação do amor eterno de Deus. Cada criança está no coração de Deus desde sempre. E no momento em que é concebida, realiza-se o sonho eterno do Criador. Este e os demais textos estão na exortação apostólica Amoris Laetitia sobre o amor na família, escrito pelo Francisco, o Papa. E aqui no caso está de acordo com o que o profeta Jeremias registrou. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. E Jesus e as crianças? Jesus falava, o céu pertence às crianças. E dizia para os adultos, se vocês não se tornarem semelhantes às crianças, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Vocês não vão entrar no céu. Toda criança aprende por imitação, né? Pois é. O que está escrito em Provérbios 22:6, muitos já ouviram, muitos já leram. Ensina a criança no caminho a seguir, e mesmo quando envelhecer, do caminho não desviará. Então aqui cabe a pergunta: quem é o caminho? Quem é o caminho? O caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus de Nazaré. É preciso investir em educação religiosa. Investir em educação religiosa é uma prática necessária, santa, salutar, urgente, sabe? Ler para a criança,
e ler com a criança. Uma educação participativa, efetiva, afetiva, próxima. Quem ama deseja estar junto. Existe uma pergunta que é a seguinte: qual é a vontade de Deus? Poucos sabem responder. O apóstolo Pedro respondeu: a vontade de Deus é esta, que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Existem dois ensinamentos aqui. Deus quer que nós façamos o bem, usando bem a nossa liberdade, não confundindo liberdade com libertinagem. Porque Deus não autoriza ninguém a pecar. Todo mundo se recorda daquele episódio onde aquela mulher ia ser apedrejada, Jesus dá aquele puxão de orelha em todo mundo, quem tiver aqui sem pecado atire a primeira pedra, ninguém jogou. Jesus disse para aquela mulher: tá vendo? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas não volte a pecar. Pode ir, mas não volte a pecar. Deus não autoriza ninguém a pecar. Eu queria falar uma palavrinha sobre a adoção. Lembre-se, Jesus teve um pai adotivo, José. Se alegre de ser um pai, uma mãe, uma família que deu essa oportunidade a uma criança. Passaremos por crises. O Papa vai escrever assim: não se vive juntos para ser cada vez menos feliz, mas para aprender a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa. Cada crise implica um aprendizado que permite incrementar a intensidade da vida comum. E como é que o cristão se fortalece? Na oração. Vida de cristão é vida de oração e comprometimento. Comprometimento com o quê? Comprometimento com o ensinamento de Jesus. O próprio Jesus disse: quem coloca o meu ensinamento em prática é como o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir enxurrada, não vai levar nada. Agora, quem ouve a palavra e não pratica é o mesmo que edificar a casa sobre a areia. A enxurrada vai arrastar tudo. A crise vai te derrubar definitivamente. Quem não pratica o ensinamento entra num processo de ilusão. São Tiago também falou isso. Diante da crise, Jesus falou: olha, tenha um bom ânimo, tenha coragem. Apesar das tribulações. Mas por que Jesus pede para a gente ter bom ânimo? Porque ele falou que ele venceu o mundo e que ele está junto de nós até o final dos tempos. Por isso, alegre-se. Por isso, tenha bom ânimo. Veja só que frase, mais uma do Papa Francisco. A família é chamada a compartilhar 3 coisas. A família é chamada a compartilhar 3 coisas. Oração diária, leitura da palavra de Deus e comunhão eucarística. Tem que rezar todos os dias. Com frequência precisa ler, especialmente o Evangelho. E precisa participar da Santa Eucaristia. A família
precisa saber que é território sagrado, é santuário, é templo do Espírito Santo, é casa de oração. Família que reza unida, claro, permanece unida. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma família possa estar, ela pode sempre crescer a partir do amor. Quando o amor cresce, os conflitos são superados e os filhos educados. Que frase brilhante do Francisco, vou repetir. Quando o amor cresce, os conflitos são superados e os filhos são educados. Olha, São Leão Magno, foi um papa que viveu no século V depois de Cristo. Veja só o que ele escreveu. Cristão, reconhece a tua dignidade. Lembre-se de que você foi arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. Agora, Jesus, bem antes desse Papa São Leão Magno, já falou que nós somos sal da terra, luz do mundo. Quer dizer, o cristão pode e deve preservar, temperar, iluminar a vida. É cultivar a ética do saber cuidar. Ternura, cura. Ternura, cura. Cura as feridas, cura as angústias da alma. Será que vale a pena seguir Jesus? Paulo vai dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo disse também que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Ao contrário, Deus nos deu um espírito de força, amor e sabedoria. E Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. As demais coisas te serão acrescentadas. É Jesus quem garante isso. Como duvidar? Como questionar o Filho de Deus, hein? Pedro vai dizer: coloque nas mãos de Deus todas as suas preocupações, porque é Ele quem cuida de você. E aí você vai poder repetir como disse o salmista: em paz me deito e logo adormeço, porque somente Tu, Senhor, é quem me faz viver tranquilo, tranquilo. Tá vendo? O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, está escrito lá assim, ó: é do conhecimento amoroso de Cristo que brota ou que jorra o desejo de anunciá-lo. É do conhecimento amoroso de Cristo. Como é que faz para conhecê-lo? Permanecendo próximo e não distante, né? A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Catecismo. E de novo Pedro: santificai
o Senhor Jesus Cristo em vossos corações e estejam sempre prontos a dar razão da sua fé, da sua esperança a todo aquele que pedir. E faça isso com mansidão, com respeito e com boa consciência. Com boa consciência. O profeta Oséias já dizia que o povo perecia por falta de conhecimento. A família também perece por falta de conhecimento. O indivíduo também perece por falta de conhecimento. Conclusão: você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Tarefa para casa. Leia o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. É o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 5 de Mateus. E vou ler para vocês Filipenses. Olha que profundidade. Olha que beleza de texto. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresente a Deus os vossos pedidos, em orações, em súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Que espetáculo é isso aqui. Bom, o caminho do ímpio, o caminho do pecador, o caminho do zombador, é um caminho que está tão distante de Jesus que esse caminho terminará muito mal. Assim garante o último versículo do Salmo 1. E com Jesus, hein? Será que terminaremos mal ou terminaremos bem? Então eu encerro lendo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus dizendo: Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Abração.